Recentemente eu estava numa live e o pessoal pediu para fazer um react a um youtuber, que no caso era o Fraguas. Eu acho que vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, deixo também para vocês o canal na descrição com um vídeo também. E ele estava montando um PC M5 do zero no vídeo dele, só que ele teve problemas. Para quem não sabe, o M5 é o novo socket agora da AMD, que agora é LGA que nem Intel e tem os pinos na placa-mãe e não no processador. Inclusive ele até colocou aqui que teve uma observação, né? Porém, em algum momento aqui eu fiz uma cagada. Ao decorrer do vídeo ele vai mostrando que quando ele foi ligar, deu tela preta e nunca dava vídeo. E ele tentou de várias formas descobrir o problema que estava acontecendo ali, qual é a origem do problema, mas infelizmente ele não conseguiu. Depois somente que ele foi verificar a placa-mãe e aí também estava com pinos tortos. Só que a princípio ele tinha colocado o processador na placa-mãe e antes não estava torto, isso é algo fundamental. Essa aqui é a parte que os problemas começaram e ele não conseguia mesmo dar vídeo, ele só via que tinha um LED ali de CPU ativo, que dava a entender que era um problema no processador, e aqui onde ele começou a mexer. Talvez nessa hora que ele estava mexendo aqui com o watercooler foi onde ele pode ter entortado um dos pinos ali da placa-mãe, né? Talvez bateu alguma hora assim, nesse momento aqui. Não sabemos ao certo, mas sabemos que depois no final do vídeo ele mostra que tem alguns pinos tortos sim na placa dele. Na primeira tentativa não deu vídeo, isso realmente era um incomum. Mas também tem a questão do M5 que é muito demorado para dar vídeo. Então ele estava ali sem saber o que fazia, procurando um técnico para onde mandar essa placa de vídeo, esse processador para verificar os problemas. E eu sugeri para ele mandar para o GDTech. Esse aqui é o GDTech, ele é técnico e faz reparos em placa de vídeo. Olha só a carinha dele de pessoa totalmente saudável, né? Olha só. E eu falei com ele, e ele, mesmo que não mexa muito com placa-mãe, ele resolveu tentar, porque ele no passado tinha mexido com solda em pinos de processadores AMD, o que é bem difícil, tá? Soldar um pino quebrado de um processador Ryzen é bem complicado. Então ele também tinha perícia e aceitou receber o processador com a placa-mãe do Fraguas para fazer alguns testes e tentar alguns reparos. Tem um vídeo dele explicando sobre isso, então, né, vejam o vídeo dele, tá aqui na descrição também. E ele tá mostrando aqui, né, como que veio a situação da placa-mãe do Fraguas e realmente estava com vários pinos tortos, né. Isso aconteceu comigo no passado também, inclusive meu segundo Ryzen AM4, que tem os pinos no processador, também eu quebrei. Na tentativa de tirar o meu air cooler, o processador veio preso no air cooler e depois caiu e entortou um dos pinos e acabou quebrando também. Então eu vi que o pessoal tava zoando e julgando o Fraguas, mas pode acontecer com todo mundo. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando mal do LGA, mas eu gosto mais do LGA do que esse M4. A trava da placa-mãe M4 é muito simples ao meu ver e pode acontecer com várias pessoas. Se você for procurar na internet, muitas pessoas entortaram pelo defeito na trava. Inclusive, quando você estiver pensando em fazer alguma troca de pasta térmica, uma limpeza no teu PC, primeiramente você usa o teu PC M4, deixa esquentar, né, um pouquinho ali, faz um stress, depois você desliga, que aí a pasta vai estar mais mole e ela provavelmente não vai sair com o processador junto no CPU Cooler, embora ainda haja esse risco. E aí também outra coisa que vocês podem fazer é ir tirando o CPU Cooler, jogando um pouco para um lado, um pouco para o outro, até que você vê que o CPU Cooler está solto e aí você tira para cima, né? E tá aqui o processo do GD tentando ali fazer o reparo. Infelizmente não foi bem sucedido, a placa-mãe ainda assim não ligou com o processador. Então sobraram duas opções. Ou o processador também veio com problema, ou era realmente um problema no socket. Ele até já comprou na AliExpress e vai chegar ainda, tá? Mas nós tínhamos que testar esse processador, o 7800X3D, um processador de R$ 2.300 no AliExpress e um pouco mais caro que isso até no Brasil. E eu me propus a testar esse processador Fraguas, afinal tem um M5 e o processador também tinha um indício de problema porque ele tinha tem um ponto mais escuro nele. Eu não sei se vocês sabem por aí, mas esses processadores 7800X3D tiveram uma repercussão negativa recentemente porque eles estavam queimando com placa-mãe Asus e pode ser que também que outras placas estavam queimando com ele, tá? Então resolvi testar e fiz uma live depois testando esse 7800X3D para ver se ligava. E aí, será que funciona? Eu vou resumir a live para vocês. Mas bem aqui do processador tem realmente um pontinho escuro que dá ali uma má impressão que pode ter acontecido algo com ele mesmo. Eu fui fazer o teste da minha placa-mãe, também comprada via AliExpress, é um MSI B650 Pro. E o watercooler que eu usei foi o Master Liquid 240. E aí, depois de ligar o PC, ficou um bom tempo para ver se funcionaria ou não. Eu até achei muito estranho,
mas depois de um bom tempo, assim, uns 2 minutos, realmente deu vídeo e funcionou. Tá aí pra vocês, então, funcionando já o processador dele. Então, pelo menos uma boa notícia para o Fraguas, que ele teve problema com o socket, mas o processador tá aí funcional. Resumindo a história toda, então, o Fraguas estava com um negócio que não conseguia fazer funcionar, foi passando de mão em mão até que chegou na minha e aí finalmente funcionou. Mas eu tô com um processador agora de 7800 X3D de R$ 2.300, um dos melhores processadores para jogos, então por que não colocar para vocês alguns testes em jogos aí no mercado? E outra coisa, agora que eu estou com o processador, por que não ficar com esse processador, né? Então já era, Fraguas. Brincadeira. Ou não. Enfim, agora confira um pouco desse processador aí tenebroso com uma RTX 3080 em vários jogos. Primeiramente, alguns jogos competitivos para vocês verem quanto ele empurra de FPS. Esse aqui é o CS Global Offensive. E vocês vão ver que nesse jogo, com a 3080 em Full HD no baixo, Dust 2 Deathmatch, ele empurra cerca de 630 a 640 FPS. Então é um processador bem forte, mas aqui não vai diferir tanto de um 7600, um 7600X, tá? Porque esse 3D V-Cache dele não importa tanto assim para esse jogo especificamente falando. Para outros jogos vai importar bem mais. Então isso aqui vai depender de jogo para jogo. Ainda assim, uma taxa muito alta de FPS. Tenho certeza que um jogador pro player não ficaria nada decepcionado com esse desempenho aqui. Agora vamos passar para outro jogo até para deixar mais rápido. Testei o Dota 2, coloquei na configuração ali um pouco antes da mais alta para ver quanto de FPS também empurraria, porque eu percebi que a placa estava com uso muito alto mesmo com essa configuração, tá? Então vocês vão ver que a média no Dota 2 vai ficar em torno de 500 FPS, com o uso da RTX 3080 é mais ou menos 80%, então um desempenho muito bacana, e esse processador se mostrou bem mais frio do que imaginei. Para vocês terem uma noção, o meu 7600X é mais quente até do que esse aqui, tá? Isso me espantou, porque eu tive experiência com o 5800 X3D e não gostei muito. Agora já com esse processador aqui eu gostei bem mais. Então, em relação a temperaturas, bem tranquilo, mais do que eu esperava, pelo menos em jogos, é claro. Testei o Valorant, coloquei em Full HD com configuração gráfica mais para o baixo, assim também empurraria muitos quadros e realmente isso aconteceu. Eu acho que esse mapa aqui é o São Paulo, né, pelo que eu estava vendo. Eu não jogo muito esse jogo aqui não, mas eu sei que as pessoas estavam pedindo, então tá aí para vocês. Fora da live, fazendo uma média de 680 FPS, Ryzen 7 7800 X3D, temperaturas muito boas, uso muito baixo, é claro, esse jogo aqui é mais simples. A placa de vídeo também não está com uso no máximo, mas é tranquilo, tá? Outros processadores ficariam com uso mais baixo ainda. Essa placa é muito para esse jogo, pelo menos nessas configurações gráficas. Então também outro jogo muito tranquilo, fazendo acima de 600 FPS. Então vocês aí que jogam competitivamente, vocês vão gostar bastante. O problema é que é um processador muito caro e certamente existem melhores opções pagando menos do que esse preço aqui. Por exemplo, tem o Ryzen 5 5600 que sai às vezes por R$500 no AliExpress, que já faz muito bem usando memória DDR4, não sai um kit muito mais em conta. Mas, né, tá para vocês aí que podem gastar muito dinheiro, quer jogar competitivamente ou, é claro, jogos de campanha. Testei o COD Warzone 2 com configuração gráfica Full HD, mais para o baixo, tá quase tudo no mínimo, né? Então aqui também você vai ver uma grande taxa de FPS na tela. O processador, naquele mapa Al-Mazrah, eu não sei direito pronunciar, vai fazer cerca de 190 a 200 FPS. Então muito bom aqui, o uso da placa de vídeo em torno de 90 a 100%, tranquilo também. Temperaturas do processador estão boas, realmente para jogar tá tranquilo com esse meu water cooler aqui. Eu não tenho muito sobre o desempenho dele fora de jogos, não foi meu foco aqui, foi jogar mesmo, até porque ele é vendido para isso mais, né, para você jogar com uma taxa muito alta de FPS. Então tá aí para vocês como é que fica num jogo mais pesado que o CSGO, que o Dota, né? Ainda assim fica bem tranquilo fazendo uma taxa muito alta. Mas tem outro jogo que agora também tá bem pesado, que o pessoal também gosta e vocês podem se interessar. Esse jogo é Fortnite, eu coloquei usando já em Full HD, DirectX 12 e coloquei assim um perfil mais para o alto, só que não estava nem no máximo, né? Mas estava mais para o alto. E a média de FPS aqui já fica em torno de 100 a 115. Não é um perfil exatamente competitivo, eu só queria testar mesmo como ficaria com a configuração gráfica mais pesada, visualmente falando, né? Acima dos 100 FPS, mais ou menos isso.
e usando já as tecnologias mais recentes do Fortnite. Se você colocar modo de desempenho, DirectX 11 e tal, aí vai ficar muito mais tranquilo. Mas eu resolvi fazer dessa forma aqui para vocês verem que o uso da placa de vídeo já fica muito alto. Então o gargalo aqui no Fortnite é a placa de vídeo que não consegue renderizar mais do que isso que está sendo mostrado na tela. Então é um processador muito capaz, muito competente mesmo, e tenho certeza que o Fraguas vai gostar dele, ou gostaria dele, que agora esse processador é meu, fazer o que, né? Achado não é roubado. O Cyberpunk em Full HD, configuração gráfica mais para o alto, na verdade o Ultra, com a textura no alto, e coloquei o DLSS em qualidade. Isso para quê? Para ver o quanto ele empurraria de FPS. O resto eu deixei no alto mesmo sem Ray Trace, sem nada assim, tá? Vejam que ele mantém uma média mais ou menos de 130 a 140 FPS e o uso muito alto da placa de vídeo. Então tá faltando a placa de vídeo aqui também, é um caso muito parecido com um Fortnite. É claro que não seria uma configuração para vocês usarem, não acho interessante nada desse tipo, mas era só para ver quanto que o processador conseguiria empurrar. E pensando em configuração gráfica mais pesada, digamos assim, coloquei o Cyberpunk em 4K, mas com DLSS em desempenho, que daria então Full HD, 4K, qualidade gráfica no Ultra e o Ray Tracing no médio, tá? Para vocês verem que o limitante aqui vai ser a placa de vídeo. Vai fazer na média de 55 a 63 FPS, mais ou menos isso, totalmente limitado pela placa de vídeo. Eu percebi aqui que usando essas configurações, uma 4070, que geralmente a rasterização é semelhante a essa aqui, seria melhor, tá? Então, se você planeja jogar em 4K usando DLSS, ainda mais por ter o Frame Generation, a 4070 tem se saído melhor. Eu depois vou trazer também um comparativo e mostrar para vocês. Mas no momento, como eu testei com a 3080, tá aí o que ela consegue, que às vezes cai para 50 FPS, né? Ainda tá tranquila a performance, mas para vocês verem aí que totalmente limitado pela placa de vídeo, no caso do Cyberpunk. Outro jogo que é muito CPU bound que eu resolvi testar é o Hogwarts Legacy. Testei em 720p com a qualidade gráfica no alto, sem Ray Trace, primeiramente, assim como o Cyberpunk, para ver quanto FPS o processador conseguiria levar. Ele consegue levar muito FPS também nesse jogo aqui, cerca de 150 mais ou menos que vai ficar. Então vejam só que é um processador para durar muitos e muitos anos. Não é à toa que ele está sendo muito elogiado, tá? Então você não vai ter nenhum problema mesmo para jogar esses jogos de campanha a 144 FPS. Agora, é claro, assim como o Cyberpunk, não é o jeito legal de jogar, tá, gente? Isso aqui é só para mostrar mesmo quanto empurra. Agora sim, no Hogwarts Legacy, com a configuração gráfica mais coerente, em 4K, NVIDIA DLSS em desempenho, coloquei qualidade gráfica no alto, não no Ultra, e com Ray Tracing também no alto, tá? Porque esse jogo aqui estava mais pesado do que eu imaginava. E nesse caso eu consegui uma média de cerca de 65 a 70 FPS dessa forma, tá? Então pegou de boa, não foi no máximo aqui por conta da placa de vídeo, tá? Não por conta do processador. Então também bem tranquilo, placa de vídeo mais quente ali, né? O processador ainda na casa dos 70 graus. Para vocês verem, né, que esse processador é muito competente mesmo. Agora vamos para o último jogo. Este é o The Last of Us com o DLSS em desempenho, partindo do Full HD, então está na 160 por 544, configuração gráfica ali mais alta, tá? A configuração gráfica no Ultra. Primeiramente, assim como os outros jogos, para vocês verem quanto o processador consegue levar. E nesse caso aqui, nesse jogo, ele faz cerca de 130 FPS com uso muito alto da placa de vídeo. Logo, ela ainda é o gargalo aqui, mesmo com resolução tão baixa usando DLSS, tá? Na média de 130 a 140 FPS nesse segmento do mapa. Na parte verde, que também é uma parte bem pesada, já ficamos ali com a média de cerca de 110, 112 FPS, sempre com limitantes na placa de vídeo. Então, muito tranquilo aqui o nosso processador. Nosso mesmo, tá, Fraguas? Agora é nosso. Agora saindo do Full HD, colocando realmente em 4K, mas sempre com DLSS, né? A placa não vai tancar os 4K realmente aos 60 e colocando ali o DLSS equilibrado junto com a qualidade gráfica no Ultra. Vocês vão ver agora que a média de FPS vai ficar cerca de 68 naquele local onde estávamos vendo cerca de 110, tá? Então renderizou até bastante aqui, mais do que imaginava, média de cerca de 68 FPS, tranquilo, muito bonito agora também, né? Mais bonito do que antes, muito favorável e suave para vocês jogarem tanto em um monitor 4K quanto na TV 4K. Mas lembrando aqui que DLSS 4K não é o 4K nativo. Se eu colocar 4K nativo, a placa não vai tancar os 60 FPS. Tem que usar o DLSS, nesse caso ainda ser um DLSS equilibrado. Isso considerando configuração gráfica no Ultra.
Portanto, tá aí para vocês um gostinho do desempenho do 7800X3D, aproveitando ali que eu recebi esse processador do Fraguas. Então agradeço pela doação, Fraguas, vou fazer muito bom uso. E agora você vai levar o meu 7600X ali de bonificação por ter me cedido a oportunidade de pegar esse processador. E se você gostou desse vídeo e não conhecia o canal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever. Eu devo fazer mais alguns testes nesse processador, então talvez ainda tenha um comparativo com o 7600X aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!